Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo mais um tema de filosofia. Olha só, as diversas características da filosofia. Professor André Luiz que cá está. Atividades curriculares complementares, projeto maravilhoso do governo, do estado, para incentivar vocês a estudarem mais. E agora vamos à nossa aula. Nós temos as atitudes filosóficas, né? Espanto, admiração, paixão, o patos e o talma, por exemplo. Nós temos, a partir dessas atitudes, elementos que se associam a estas atitudes, que acabam formulando características para a filosofia, correto? E vamos perseguir algumas características desta filosofia, deste saber filosófico, desta reflexão, desta crítica, desta visão de conjunto, certo? De uma sistematização, ou seja, de uma organização, ok? De uma radicalidade, ou seja, profundidade, e de um rigor ou um método dentro do processo filosófico, correto? Então eu te convido e vamos juntos aqui tentar buscar dentro de algumas questões, alguns textos, dentro dos textos que vão ser apresentados aqui, todas estas características, ou então, pelo menos, grande parte delas, correto? Vem comigo? Vamos lá. Bom, nós temos aqui um texto, o ser é e o não ser não é. Este é o caminho da convicção. Esse aqui é um texto, uma parte, obviamente, né, de um texto de Parmênides. Quem é Parmênides? Parmênides é um pré-socrático, um dos primeiros filósofos, considerado como filósofo ali do ser, certo? E este ser é permeado pela imutabilidade, certo? Pela estaticidade, por permanecer da mesma maneira, portanto. E ali Parmênides nos traz a percepção daqueles elementos que dificilmente mudam dentro de qualquer temporalidade. A reflexão de Parmênides, ou seja, a sua poesia em forma de conhecimento, lembrando a vocês que essa palavra poesia, esta palavra aqui, não é a mesma coisa que vocês estão imaginando. A palavra poesia, ela tem uma grande significação diferenciada, principalmente no mundo antigo. Basta você refletir e entender que o livro de Jó é um livro poético. E se você perceber, o livro de Jó não tem muita coisa assim parecida com poesia, como você entende hoje, né? Então, quando você escreve poema aqui, você está escrevendo em um outro contexto, que provavelmente está mais perto de um conhecimento mais científico do que uma intuição sentimental, portanto. Então, o poema, o trecho do poema de Parmênides, ele é revelador e nos traz uma reflexão. Olha aqui, ó, uma característica da filosofia, reflexão. Certo? De forma organizada. Organização é sistematização. Ok? E aqui uma crítica muito grande ao cotidiano, porque no cotidiano você percebe que as coisas mudam muito. E em Parmênides elas não são tão mutáveis assim, ou não percebem, ou não têm a mudança. Então, veja só, o trecho do poema de Parmênides revela um princípio fundamental de sua filosofia. Que princípio é este, portanto? Centralidade de questões políticas. Não, eu acabei de falar para vocês que o grande tema dele é o ser. Não é uma questão da polis, é uma questão do ontos, do ser. Mobilidade é justamente o contrário. Mobilidade, mover. Ele está negando justamente esta mobilidade. Desprezo da fé. Bom, ele não tem nenhuma proeminência dentro do poema dele e nenhuma referência a essas questões teológicas, né? Então a fé aqui, esta crença dogmática, não está sendo aqui tratada. Imutabilidade e permanência. Permanecer, a mesma coisa. Imutável, ou seja, não muda. Aqui a letra D de dado nos aparece, portanto, como uma grande sugestão para a nossa resposta. Eu convido vocês a assinalarem aí a letra D de dado e a perceberem que o texto dele é crítico, reflexivo, sobre a questão da mudança, que ele nega esta mudança, portanto, imutabilidade e permanência. Perceba que uma das características do texto filosófico, de uma atitude filosófica, tá, está numa organização ou sistematização, numa crítica, numa reflexão, numa visão de conjunto, olha só. Perfeito?
Mas vamos treinar isso novamente para despertar essas habilidades. Habilidades se conseguem com treino. Então vamos treinar mais uma aqui. Uma das principais características da filosofia é sua intenção de investigar a verdade e trazer o pensamento crítico à tona. Com base nesta compreensão, qual das alternativas a seguir melhor define o conceito de filosofia? Eu sei que eu vou encontrar o conceito de filosofia reconhecendo, identificando as suas características. Olha as competências aí, ó, tá? Eu preciso captar dentro das alternativas, tá, justamente estas características para que eu possa identificar e reconhecê-la. Então vamos lá. É um exercício intelectual de questionamento, investigação e reflexão crítica. Olha só. Investigação, questionamento, ou seja, nós temos aqui um movimento de perguntar pelas coisas e não aceitar as coisas. Reflexão sobre a realidade de forma crítica, ou seja, crítica também é uma característica, reflexão também é. Ética, a lógica e a existência. Pô, nós temos aqui uma alternativa muito boa, que tem um número muito grande de características da filosofia. Um conjunto de técnicas e métodos experimentais. Olha, infelizmente, era até interessante se conseguisse, tá? Mas, infelizmente, a experimentação não é um elemento que eu possa associar tanto a esta questão filosófica, porque eu tenho muitas teorias filosóficas que não dá para fazer. Como é que eu vou experimentar o mundo das ideias de Platão, por exemplo? Fica intransponível isso. Eu posso demonstrar logicamente, claro, o logos me ajuda a entender isto, mas experimentar já é uma coisa muito aquém disto. Então, esta letra B me traz uma palavra que não encaixa muito bem como característica da filosofia. Sistematização de ideias e conhecimentos religiosos e espirituais. Aqui nós partimos para o além da natureza, o sobrenatural, que não é muito alvo da filosofia. Não precisa, claro, obviamente, a filosofia se ater só à natureza, porque eu tenho a metafísica, mas não chega a ser um elemento espiritual. Fica mais para a teologia do que para a filosofia. Um campo de estudo que busca compreender as relações entre os seres humanos e a construção das regras e instituições sociais. Bom, isto aqui é uma forma de diminuir o papel da filosofia, porque ela é muito maior que isso, ela não se insere somente nesta questões das regras das instituições. Isso aqui pertence à politeia, à política, ou até ao ethos, ou à ética, que são áreas da filosofia, mas elas não são a filosofia como um todo, porque eu preciso de muito mais características para poder constituir o campo da filosofia. E aqui, então, vocês já perceberam que a letra A é aquela que traz para a gente o maior número de características que a filosofia precisa ter para existir enquanto área do conhecimento. Olha só, reflexão, crítica, questionamento, heurística, investigação, ética, lógica, existência. Da existência da physis, ou seja, da natureza, e do anthropos, ou seja, do ser humano. Pegou? Beleza? Vamos treinar mais um pouquinho para ficar mais habilidoso ainda dentro destas características da filosofia. Habilidade se adquire com treino, certo? Então vamos treinar mais uma aqui. Nós temos um texto que fala sobre aquilo que nós estamos dentro de uma narrativa mitológica. Nós sabemos que a narrativa mitológica ela foi dada como um pouco menos aquém do que era necessário com o tempo, e aí foram surgindo outras narrativas, e estas outras narrativas elas terminaram, né, substituindo a mitologia, mas não eliminando, substituindo. Nós temos aqui uma leitura a partir de um texto mitológico, e sobre este elemento mitológico, como é que a filosofia pode reler, como é que ela vai reler este elemento mitológico, como é que ela faz esta releitura, de que forma ela reelabora esse texto, né? Porque nós temos aqui o caos, que vai gerar a terra, no Olimpo, o Tártaro, né? E ali todos os elementos dos deuses que são imortais, ou então daqueles titãs, ou dos elementos, né, fantasiosos, metafóricos do mito. É claro que a filosofia ela vai reelaborar, ela vai refazer esta leitura, mas de que forma? Com que proposta? Não é isso?
Do período cosmológico filosófico que compreende as escolas pré-socráticas, bom, nós temos realmente os pré-socráticos como os primeiros a reelaborar essa explicação, cujo interesse perseguia a unidade e garantia a ordem do mundo e a possibilidade de um conhecimento humano. Então, realmente, os pré-socráticos são da cosmologia, da filosofia, e reelaboram esse discurso aqui, certo? Reelaboram esse texto a partir desta nova visão. De caráter ético-filosófico, é melhor cosmológico do que ético, viu? Já começou um pouco assim, atrapalhado, porque é melhor cosmologia. O que é cosmologia? Origem do universo, a partir do logos, lógico, cosmológico, vem do logos. Não é necessariamente ético, porque o ético lida mais com o comportamento e não o logos. Necessariamente é do ethos que é mais determinante, e sim o logos da episteme, ou seja, do cosmo, do conhecimento mais apurado, por assim dizer. Cuja narrativa revela a preocupação com a conduta, não é uma conduta, não se refere tanto ao ethos, o logos do ethos, e sim o logos da episteme, do conhecimento, certo? Pode trocar episteme por conhecimento, dá no mesmo. Cosmogônico, não. A filosofia não vai reler com a cosmogonia, com o mito. Ela não vai reler desta forma. Ela vai ler com a cosmologia e não com a cosmogonia. É anterior à cosmologia? Não, é do tempo da cosmologia, não é anterior à cosmologia filosófica. Não é nem cosmológico, claro que é cosmológico, não é cosmogônico, mas aqui a letra E está dizendo que não é nem uma coisa nem outra. Não, obviamente que é. Então, esta releitura do caos, do mito, da fantasia, da metáfora, da poesia, mesmo sendo um texto explicativo, poético, mas ela será feita a partir de quê? Do período considerado pré-socrático, que é cosmológico, filosófico, uma nova proposta, certo? Que são propostas que estão mais, claro, alicerçadas com as características de um novo discurso. Porque quando você pega, por exemplo, o mitos, que eu tenho o caos, que eu tenho o Olimpo, que eu tenho o Tártaro, que eu tenho o Zeus, que eu tenho o Eros, Afrodite, Apolo, eu tenho metáfora, eu tenho imaginação, eu tenho os seres fantasiosos, imagináveis, eu tenho necessariamente uma poesia que ela é passada oralmente, sem nenhum tipo de sistematização. Agora veja só, quando eu vou aqui para cosmologia, eu já tenho uma sistematização, certo? Eu já tenho um elemento associado, além desta sistematização, sabe a que mais? Eu tenho um elemento associado aqui também à crítica, certo? Esta organização, ou seja, a sistematização, juntamente com a crítica. Ah, professor, mas também tem poesia? Tem, mas ela está já alicerçada, como nós fizemos uma questão em Parmênides, que tem uma sistematização maior, que tem um logos muito mais apurado do que o mitos. Então nós temos aqui uma outra forma, nós temos aqui uma outra maneira de lidar com o objeto, que é o universo e a sua explicação. Olha, eu tenho aqui um caráter reflexivo. Por quê? Porque o mito já dizia, já tinha uma narrativa. Aliás, a palavra mitos é narrar. O mito já tinha uma narrativa. E agora eu vou produzir outra narrativa, que é agora do cosmo, da filosofia, certo? Que é do logos e não do mitos. Perfeito? Então, a letra A é aquela que vai reelaborar esta expressão do mito, esta narrativa, esta forma de você traduzir aquilo que o universo apresenta. Nós temos, portanto, agora a cosmologia e uma maneira mais, digamos assim, filosófica, organizada, crítica, reflexiva, rigorosa, radical, de estabelecer um conhecimento do ser humano e do mundo mais adequado do que apenas uma fantasia, uma metáfora do mito, ok? Vamos treinar mais uma questão. Para ficar mais habilidosos, nós precisamos treinar, todos nós, né? A filosofia não estuda a realidade empírica, a realidade das coisas que podemos observar e experimentar. Também não estuda a realidade social, a realidade das ações humanas que podemos explicar olhando de fora. A filosofia estuda conceitos, claro,
É uma espécie de saber que está associado, obviamente, a explicações, conceitos. Na medida em que sejam crenças, os conceitos têm efeito no mundo por meio das nossas ações, por meio da nossa prática, por meio daquilo que nós estamos interpretando, por meio daquilo que estamos fazendo, por meio também daquilo até que consideramos como extremamente racional. De acordo com essa definição de filosofia, afirma-se que as crenças são objetos únicos de estudo da filosofia? Não, parece extremamente determinista, né? São objetos únicos, as crenças? Não pode ser. Extremamente atrapalhado, diminuto, está minimizando, está diminuindo a amplitude da filosofia no caso. Embora não estude a realidade empírica social, a filosofia pode compreender essas realidades, na medida em que estuda as ações causadas pelas crenças e torna possível prever estas ações. Boa ideia, letra B. Não estude a realidade empírica social, a filosofia pode compreender, né? Estuda as ações causadas pelas crenças e torna possível, né? Já é uma coisa interessante. Os conceitos não têm efeito no mundo? Claro que tem efeito, porque o texto já está dizendo que ele tem. E no mundo, óbvio, na prática, né, eles acontecem. Revela a nossa capacidade de acessar a realidade de modo direto. Não, eles têm esse efeito na vida concreta. Definir a filosofia como estudo de conceitos refere-se à permanente preocupação dos filósofos em esclarecer o significado de nossas ações para as coisas existentes, sejam objetos ou fatos. Permanente preocupação dos filósofos, e se essas definições fornecem boas justificativas para fazermos tudo o que queremos. Eita, aqui, né? Estava até indo bem. É uma permanente preocupação para as coisas existentes, fatos, mas fornecer justificativa, fazer tudo aquilo que queremos, aí já fica um exagero. Se nós temos alternativas aqui que minimizam, certo, o conceito de filosofia, essa aqui parece extrapolar, né? Porque parece que está preocupado em fundamentar aquilo que nós não estamos aprazivelmente a querer fazer. O estudo de conceitos define a filosofia porque a atividade única de investigação não é a atividade única. Nós temos várias atividades do conhecimento pela qual todas necessariamente precisam começar caso pretendam estabelecer, tá certo. Mas ela não é a única. Essa parte final até que faz sentido, mas o começo dizendo que a única investigação não é a única, portanto. Então nós temos aqui um conhecimento, ou então uma afirmação, que está também sendo extrapoladora. Então, como nós vamos perceber, a letra B é a nossa melhor proposição para a resposta. Estuda a realidade empírica, obviamente, nós temos aqui o mundo prático, aquilo que acontece, aquilo que está junto conosco, e compreender essas realidades e até, se for o caso, tentar prever algumas ações, alguns elementos que são sobreviventes ou até mesmo associados a este elemento empírico, social ou até mesmo do repensar, que é a reflexão, ok? Então aqui nós temos algumas características básicas, como o poder de organização do conhecimento filosófico, o poder crítico e o poder reflexivo que o conhecimento filosófico também tem, perfeito? A letra B de bola, como nós tínhamos lido aqui já na questão, ela é a que melhor se adequa àquilo que consideramos enquanto conhecimento filosófico, correto? Então, marque para você aí a letra B de bola. Vamos à quinta questão, treinar mais uma aqui. Ao se discutir a origem da filosofia, é comum a admissão de que fatores como a invenção da política, o impacto cultural das viagens marítimas e a transformação do conhecimento prático em teórico e a valorização ou valoração, fica melhor até, da razão, como atributo universal, permitiriam que o conhecimento filosófico se desenvolvesse primeiramente na Hélade, ou seja, na Grécia. Considerando esses fatores, afirma-se que a filosofia se desenvolveu de forma independente dos mitos, negando-os por sua irracionalidade total, ficou muito pesado, né? E rejeitando as explicações que eles forneciam, por exemplo, sobre a origem das estruturas sociais
e dos fenômenos naturais. Bom, a priori tem um sentido interessante, mas é uma afirmação extremamente preconceituosa com o mito, desqualificando ele, que não é algo tão interessante. Nós sabemos que também não é assim. A filosofia ela pode ser uma continuidade e não necessariamente uma destruição do mito. A importância da política para a filosofia em sua origem, o deslocamento das leis do âmbito sagrado para a esfera do mundo humano, perfeito, eu tiro do divino, do mito e jogo para o antropos e para a polis. Visto na crescente participação dos cidadãos, a ágora, né, como espaço importante, na elaboração da lei, no exercício do governo, que reflete a valorização do pensamento, do debate e do logos, que é a racionalidade. A letra B está muito boa. A influência cultural das viagens marítimas é vista na suposição dos gregos de que a civilização era superior às encontradas lugares visitados, por ela não possuir conhecimento teórico sobre a natureza e a sociedade. Bom, isso aqui é uma afirmação extremamente etnocêntrica, né? Preconceituosa até demais, deveras. A transformação da sabedoria prática em conhecimento teórico ou ciência procurou justificar racionalmente a aplicação do saber às situações da vida divina. Não é a vida divina. A vida divina é do mito, é da narrativa mitológica. Olha só, a letra C nos traz uma visão de desprezo às outras e, pelo contrário, a filosofia utilizou muitos conhecimentos da Ásia, principalmente a Ásia Menor, o mundo árabe. E aqui a letra D, olha, associando isso a um conceito divino, a um conhecimento divino. Não pode. Olha a letra A, a irracionalidade, total do mito, também extremamente preconceituoso. Portanto, senhores, a letra B é a nossa melhor opção. A letra B, que traz a politeia, o âmbito da política, o discurso, a argumentação, que carece de quê? De uma sistematização, ou seja, de uma organização, de um logos, ou seja, de uma racionalidade, de uma visão ampla, visão de conjunto, de uma radicalidade, de uma profundidade e de um rigor, ou seja, de um método. Tudo características da filosofia, percebe? A letra B é a que mais apresenta estas características. Portanto, marque com vocês a letra B nesta quinta questão. Nós vamos ficando por aqui e convido vocês a continuarem conosco nas outras videoaulas.